O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 14 de setembro de 2023. E eu sou o Caio Belandi, direto do Saúl Estúdio. E este é o lado B 289, chegando no seu feed. Nada como um feriadinho, né? Já estamos na metade de setembro. Passou rápido. Antes de eu dar boa noite aos camaradas na bancada, eu vou fazer logo o convite de cara, né? A todos e todas que estão nos acompanhando, a participarem da nossa Live B do Rio na semana que vem, dia 21 de setembro, a partir das 7h30 da noite. O programa será ao vivo, né, pelo nosso YouTube, falando sobre a atuação dos ministros do STF e o papel da Corte na política atual, né? O STF está bem em voga nessa semana, né, julgando os réus do ato golpista de 8 de janeiro. A gente vai falar bastante sobre isso, inclusive, né, a indicação do Zanin, muito polêmica, próxima indicação, tudo isso tem dado bastante pano para manga. Esse episódio vai ser em parceria com o escritório Normando Rodrigues Advogados, nosso parceiro aí que está fortalecendo a comunicação independente. Então a gente espera vocês na quinta que vem, dia 21, 7h30 da noite, no youtube.com/lado B do Rio. Você pode ativar o sininho, o link já está pronto, o nosso Rodrigão já fez o link, tá lá bonitinho, já pode dar o joinha, já pode ativar o link da notificação, né, do sininho da notificação, pode até deixar um comentário já vai fortalecendo aí o engajamento. O time hoje está desfalcado, né, o Fagner Torres mais fora do que dentro, né, tá igual o Roger Flores no Auro Tempo, né. Mas aí não é motivo de chinelinha, é motivo de capitalismo. Hoje é motivo de capitalismo, estamos esfolando o nosso Fagner lá. Tô aqui, como vocês já ouviram, com o Daniel no Sauí e a Luara de algum lugar do mundo. Lu, boa noite. Você que está acompanhando as notícias do Brasil, como diria aquele Magnata Connection, né, de uma distância segura. Você sabia que o primeiro a ser comido foi o Aécio? Mas nesse caso, o Aécio Lúcio Costa Pereira, né, o primeiro condenado pelo ato golpista de 8 de janeiro, vai pegar aí 17 anos de cana dura por dano qualificado, deterioração de patrimônio público tombado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e associação criminosa. Preso por motivos de Bolsonaro. Boa noite, Lu. Então, eu tô gravando direto de Zurique, aqui na Suíça, já passa de meia-noite. E como disse o Pequeno Príncipe, o Aécio se fudeu. Eu tô pessoalmente chocada com o nível de defesa desse pessoal, mas eu nem vou comentar isso agora de início, assim, né, pra ser um pouquinho mais rápida, já no meu boa noite. Eu tô vendo algumas pessoas questionarem, né, as penas tratadas aí como severas e tal, mas eu acho, Caio, que foi a gente, como sociedade, que naturalizou, né, os ataques à democracia. Porque na Comissão da Verdade, quando houve movimento de revisionismo, né, da ditadura ali, acho que a gente já devia ter respondido com mais força. Em 2013, quando tinha gente pedindo intervenção militar nas manifestações, ou quando o infame citou torturador durante a votação do golpe. Daniel, boa noite. Mais um milico bolsonarista está sendo investigado, né? O general Braga Neto, foi candidato a vice-presidente ano passado, teve o sigilo telefônico quebrado por conta de uma investigação da Polícia Federal sobre uma compra que teria sido superfaturada na época da intervenção militar aqui na Segurança do Rio, né, na pasta de Segurança Pública do Rio. Em 2018, o interventor era o Braga Neto. Embora ele não tenha sido alvo dos mandados de busca e apreensão, foram em vários lugares, né, mais de 15, foi ele que pediu pessoalmente a dispensa de licitação para compra que está suspeita aí que teria uma taxinha aí uma taxa de oxigênio aí de 4 milhões a mais. Também saiu hoje a notícia de que um dos investigados teria dito que o Braga Neto conseguiria aliviar para eles, né? Por 50 mil. Surpreso? Não adianta. Não, acho que as nossas Forças Armadas sempre, pelo menos os seus intelectuais orgânicos, né? Defendem quase que um monopólio da moral pública, né? Pelas Forças Armadas, que
Primeiro, você teria uma desculpa de que eles seriam mais eficientes na gestão da coisa pública, e segundo, que implantaria a moralidade, né, da coisa pública. Isso não é novidade, vem lá do tenentismo, passa nos anos 20, passa pela ditadura militar, dos anos 60 aos anos 80, sempre eivada de escândalos de corrupção, muitas denúncias de corrupção em grandes projetos do governo federal, e em outros níveis também ao longo da ditadura. E agora a gente vem, né, mais um ciclo de histeria anticorrupção, inaugurado com as investigações do Mensalão, 10 anos atrás, e aí passa por Lava Jato, e essa turma tomou o poder via pânico moral, Bolsonaro, tudo isso aí que a gente já sabe, e agora começam a aparecer os escândalos de baixo clero dessa turma também, né, que não são em nada diferentes da elite política que eles diziam combater. Na verdade são piores, porque não são votados. Pelo menos não foram votados ali na intervenção federal, decretada pelo então golpista Michel Temer em 2018. Você falou o Braga Neto candidato a vice-presidente, né, na chapa do Bolsonaro nas últimas eleições. Antes disso ele foi chefe da Casa Civil. Do Temer, né? Do Bolsonaro. Do Bolsonaro, é verdade. Bolsonaro foi chefe da Casa Civil. Ou seja, era o ministro que era o cara que organizava as pastas. Não tinha o dedo apenas em licitação de coletezinho, não sei quanto, de 4 mil coletes para a Polícia Carioca, para um estado da federação, por mais que seja um dos maiores estados em população, né, e em polícia também. Tinha o dedo em todas as licitações do governo federal nesse último quadriênio. Então, se com uma licitação de uma polícia estadual tem esse rastro aí, vamos ver o que aparece para o cara que foi coordenador de todas as licitações desse governo federal em particular durante 4 anos. Fazer aqui só 2 comentários sobre esse assunto. Primeiro, né, o Braga Neto... 3, né? O primeiro é que o Braga Neto é cotado, né? Não sei se ainda é cotado a ser candidato a prefeito do Rio pelo PL, né? Ele, assim, no dia que vazou a investigação, que vazou a investigação não, que teve anunciada a operação, eu abri os portais e tava lá uma noticiazinha. General Braga Neto diz que desiste de candidatura a prefeito do Rio. Horas depois apareceram as notícias. Você até comentou, né? Você tinha comentado, verdade. Foi no dia seguinte, eu acho que apareceu. Pode ser, eu acho que eu vi no dia. Você comentou, é melhor, tá começando a vazar um monte de coisa, é melhor voltar, verdade. A gente nem voltou nesse assunto no grupo, verdade. Esse é o primeiro comentário. O segundo comentário é lembrar sempre que o governo Bolsonaro foi um governo militar, a gente precisa deixar isso sempre muito claro. Então, tudo que envolve o governo Bolsonaro, a gente tá falando de um regime altamente militarizado, com muitos milhares de militares nomeados em cargo civil. O milhares não é modo de uma dizer. Hipérbole. São milhares mesmo. Militares da ativa ocupando cargos públicos, né? Cargos civis da gestão pública. Isso. Então, assim, é bom lembrar isso. E o terceiro comentário, eu fiz a confusão, né, do Braga Neto com o Temer, com o governo Temer, é que quem abre esse leque é o governo Temer, que é uma espécie de pré-Bolsonaro. O Temer é o primeiro Bolsonaro a nomear um militar para o Ministério da Defesa. Isso. Né? Depois da criação do Ministério da Defesa no governo Fernando Henrique. O Temer também foi quem nomeou um general para presidente dos Correios ainda, lá no início do governo dele. Isso. Então quem acompanha a gente sabe que a gente sempre fala sobre isso, né? Sobre o governo Temer ter sido um pré-Bolsonaro e sobre o caráter, e sobre o caráter do regime Bolsonaro ter sido um regime militar. Mas é bom a gente voltar, né? A audiência rotativa, é bom a gente voltar nesse assunto, porque a gente não deixar perder, né? Não deixar perder isso de vista. Hoje a gente vai girar a roleta para falar de 2 assuntos que estão aí em pauta, bem importantes desta semana, e o Cesarotti vai tocar a vinheta do Roletão da Pistolagem. Roletão da Pistolagem. A fatura da governabilidade chegou alta, chegou cedo. Na primeira impactante, embora ainda pequena, reforma ministerial do governo Lula III, acredito que a maior perda é Ana Moser, ministra do Esporte,
que deixou seu cargo para a entrada do lamentável deputado bolsonarista André Fufuca, do PP do Maranhão. Já Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco, ocupará o lugar de Márcio França, do PSB de São Paulo, no Ministério de Portos e Aeroportos. O Márcio França, ex-prefeito de São Paulo, vai para o novo Ministério do Empreendedorismo, Cooperativismo e Economia Criativa. Se a gente somar isso, a saída, que aconteceu em julho, da Daniela Carneiro, a famosa Daniela do Vaguinho, do Ministério do Turismo, ela que é aqui do União Brasil, aqui do Rio, embora em processo de saída do partido, e entrou no lugar dela o deputado Celso Sabino do Pará, também da União Brasil, a gente conta aí na esplanada dos ministérios, além de tudo, além da perda da Ana Moser, a gente vê aí o número de mulheres cair de 11 para 9 entre as ministras do governo Lula. E aí eu dou aqui uma opinião antes de jogar esse tema para os nossos camaradas de bancada, porque a gente sabia, desde o começo, a gente falou aqui também, para quem acompanha a gente há muito tempo, a gente está falando isso já ao longo de 2022 inteiro e está agora também no ano de 2023, que a eleição do Lula era apenas uma forma de reduzir danos, Era um respiro de esperança, uma forma da gente saber que a gente teria uma força de diálogo, enfim, que tentaria tensionar algumas coisas para a classe trabalhadora. E aí a saída da Ana Moser, é muito simbólica, foi para mim muito simbólica nesse sentido, Porque o que acontece? A Ana, ela não tem uma força política, Ela não era uma política, muito menos partidária, ela nunca militou em partido nenhum, nunca exerceu cargo em partido nenhum. E ela não tem nem força popular, a gente não está falando de uma atleta que é muito popular, A Ana Moser foi popular a seu tempo num esporte que nem era o que era hoje, O vôlei estava começando ali, já estava nos primeiros passos. Já tinha tido medalha de ouro. Já tinha tido, mas o feminino ainda não era. Aquela foi a primeira seleção feminina, talvez, a cativar o grande público. Pois é. Então, para você ver, E ela, embora tenha sido muito importante naquela época, a gente não tá falando de uma figura popular, Não é que sai na rua e dá milhares de autógrafos. A gente que acompanha esporte e tem a idade que tem, lembra. Pois é, mas... Agora, se ela sair na rua aqui, obviamente não pois vai ter uma histeria. E é muito simbólico, Nesse sentido, é triste, É triste porque a gente sabe que o pragmatismo, nesse momento, em prol da governabilidade, eu acredito que não seja o pior dos problemas, A gente tá com o bolsonarismo à espreita, a gente sabe que o bolsonarismo tá aí, que vai vir forte nas próximas eleições, que não tá morto. Inclusive o novo ministro fez campanha pro Bolsonaro. Pois é. Então, um pouco de pragmatismo para garantir certa estabilidade não faz mal a ninguém. Só que a gente precisa de um desafio, e é um desafio que é algo que a gente fala muito aqui, a Luara gosta de bater muito nessa tecla, que é pensar, já a médio prazo, uma outra forma de política, Uma política mais participativa, que não fique presa às negociações, dos gabinetes, entre partidos, entre alas políticas, que na verdade a gente vai falar sobre isso, os partidos não são nem uma coisa só, fechada, enfim. E aí, no final das contas, meu pequeno editorialzinho aqui sobre esse caso, que me abalou bastante, a gente precisa entender que, com a substituição da Ana Moser pelo André Fufuca, o governo Lula deixa claro que não tem projeto de esporte para o país, e se tinha, abriu mão, e a gente sabe também que, no final das contas, o Brasil sempre foi muito mais André Fufuca do que Ana Moser, A gente sabe que parece que a gente que vive aqui no Brasil, a gente tem a impressão de que é muito mais o Congresso Federal do que o governo federal mesmo, Mas eu acho que a gente precisa começar a tensionar isso, inclusive, as atuações partidárias, das correntes, dos movimentos, a gente precisa tensionar isso para a gente mudar essa correlação de forças o quanto antes. Tô correto, Luara? Você que é uma militante partidária, que desde sempre tá aí na linha de frente para a gente tentar fazer uma nova política, o caminho é esse, A gente não pode deixar mais na mão dos gabinetes, Eu acho, Caio, que qualquer um que acompanha a política, como você falou, política no Brasil, sabia que essa troca não era uma questão de se, mas de quando, Independente disso, sim, a gente fica triste, a gente fica, como você falou, parece que o governo abriu mão, de um projeto, se tinha um projeto para o esporte, abriu mão, pelo menos nesse momento. Agora, isso, quando a gente fala dos limites da institucionalidade, que é algo que eu, como você disse, eu sempre bato nessa tecla, são os limites da democracia burguesa também, porque quando você diz, eu acho muito interessante essa colocação dessa forma como você
disse, que o Brasil é muito mais André Fufuca. Quer dizer, não deixa de ser representativo, né? Nós estamos falando de uma pessoa que tem voto, está ali por algum motivo, a gente gostando ou não. Então, é sobre esse tipo de coisa que a gente precisa se debruçar, porque, inclusive, a gente vai precisar fazer aqui, eu acho que talvez uma roleta especial, ou então um programa especial, só para tratar dessa tentativa de mini-reforma também, mini-reforma política que está sendo tratada agora, né, no Congresso, na Câmara e tal, porque a gente precisa pensar como é que nós queremos ser representados. Isso foi colocado, a gente meio que vai naturalizando essa forma, e ela não é real, né? Por mais que a gente diga que reflete, né, ter um André Fufuca deputado, agora ministro, isso reflete, de certa forma, aquele povo. É assim que a gente quer que seja representado? Ou por que a nossa sociedade gera Andrés Fufucas, sabe? Então, são perguntas que nós precisamos nos debruçar sobre elas para poder pensar essa forma de representação que a gente quer, né? E também pensar de como é que isso limita para a gente ampliar essas formas. Nós já falamos em algumas outras edições aqui sobre esses limites, ou sobre como de organização, né, organização coletiva e tal. E eu penso, por exemplo, eu tenho pensado muito nisso quando a gente fala de esporte, assim, eu acho que a gente precisa encarar, por exemplo, o que foi a arenização, a elitização do esporte no Brasil, que as pessoas não conseguem mais acessar para poder ir a um estádio, para poder assistir um jogo no ginásio. As modalidades, elas não são acessíveis para todo mundo. E isso precisa, eu acho que faz muito mais sentido que parta dos torcedores, por exemplo. Não estou eximindo o governo, né? Que a gente começou a conversar sobre isso aqui, não é da responsabilidade, não é isso. Mas eu acho que faz muito sentido que os próprios torcedores, né, eles se organizem não apenas como consumidores de futebol, consumidores de esporte, mas como pessoas que querem, inclusive, praticar, querem continuar assistindo, querem ter acesso a isso, porque virou uma maluquice, inclusive para quem quer só assistir, né? Porque com esse monte agora de transmissão e streaming, já estou entrando num outro assunto, mas é porque, para dar um exemplo aqui de que eu acho que pode partir, sabe, iniciativas que podem partir da gente, porque tem esses limites, e a gente precisa confrontá-los, claro, o tempo todo, mas eu acho que adianta muito pouco a gente vir aqui e lamentar. É lamentável, de fato, mas são esses limites, que, né, eles existem. Eu acho que a gente precisa, com certa rebeldia, mas com muito mais de criatividade até, porque a denúncia, a rebeldia, eu acho que elas fazem parte, eu acho que elas são justas, eu acho que elas podem ser produtivas, mas tem muito de criatividade aí inexplorada também na nossa organização. Então, é alguma coisa, é algo que eu sempre fico pensando, assim. E aí eu queria ressaltar, para voltar ao ponto da reforma ministerial, ou da deforma, né, se a gente pode chamar assim, que me preocupa também, quando você cita aí, né, que caiu de 11 mulheres para 9 no ministério e tal, me preocupa também o esvaziamento de alguns ministérios que são ocupados por mulheres, né? A gente já viu isso aí, já comentou isso lá atrás também, Ministério dos Povos Indígenas, por exemplo, né, com a Sônia Guajajara, que a gente não vê em lugar nenhum mais. Eu acho que há uma tentativa de silenciamento, não sei se também por parte da imprensa, mas teve, né, isso já lá atrás. E outros ministérios também ocupados por mulheres. A própria Marina Silva eu não tenho visto tanto no noticiário, apesar de ser o tema recorrente, né, de meio ambiente, dessa agenda, né, agora dos biocombustíveis e tudo. Acho que se fala pouco em Marina Silva. Então, é uma coisa para a gente ficar de olho. Também, eu acho que existe, né, de fora para dentro ali, essa tentativa de esvaziamento dos ministérios que são chave e que estão ocupados por pessoas alinhadas ao governo, mas é uma coisa que eu queria ressaltar, assim, que é para além do esvaziamento com a reforma, existe esse silenciamento que a gente está, né, pelo menos tenho percebido, e que me preocupa bastante. E é isso, assim, me preocupa bastante porque é uma agenda que a gente precisa também enfrentar, né, uma agenda progressista, porque, tudo bem, nós estamos falando de uma frente ampla, mas essa frente ampla também tem nomes progressistas, e que eu percebo, assim, que a grande imprensa, principalmente, faz muito o papel de menina de recados, né, do Centrão. Então virou aquela especulação, quem é que vai dançar? Porque fulano de tal, para tal cargo, mas o Centrão, segundo o nome do Centrão, eles estão insatisfeitos. É sempre assim, fontes do governo e não sei o que lá, e coisas que até a gente de dentro, assim, talvez não comente e tudo, mas sabe que é pura especulação, sabe? Que é puro trabalho de garoto de recados mesmo. Então é ficar de olho nisso e pensar também, cobrar que quem tá lá, né, quem tem a caneta na mão, atue,
com isso, porque também construímos essa frente ampla, também precisamos, né, continuar pressionando, e aí eu acho que a gente vai acabar entrando isso na live, né, do dia 21, que o Caio já anunciou, mas falando aí, nós vamos precisar falar também da campanha, né, do STF, para um nome, né, de uma mulher negra para o STF, que mobilizou aí as redes e já tem teoria conspiratória de uma pretensa esquerda, tem uma maluquice que virou o Twitter nas últimas semanas e que está tomando muito espaço, eu acho, como se a gente não tivesse tanto trabalho para poder fazer, ainda tem tanta especulação de algo que deveria ser óbvio, né, para a gente, pautas que deveriam ser óbvias. Então, acho que é centrar mesmo, é focar em quais são os nossos inimigos, quais são os nossos adversários, se não inimigos, se aliados ali de primeiro momento, nessa deforma, não o que a gente queria, mas o que a gente tem, focar também que isso precisa ter um prazo, né, e provavelmente vai ter. A gente vai ver aí nas votações como é que vão se comportar as bancadas, porque acho que até foi o Daniel que falou lá no grupo, parece que a estratégia do governo é mesmo... Como é que você usou, né? Dividir para governar, dividir para governar, literalmente. Exatamente. Então já vou deixar aí pro Daniel. Acabei pegando sua citação, Daniel, mas eu acho que é por aí. E Dani, na questão de dividir para governar, né, a gente vê aí que os dois partidos, o PP e o Republicanos, eles são partidos de direita, sempre foram, né? Só que a nova configuração do Centrão, pós-Bolsonaro, acabou desnudando a ideologia, né, que sempre foi de direita. O Centrão sempre foi de direita, só que desnudou um pouco, tipo, saíram um pouco da casinha. Aí a gente viu lideranças do PP e do Republicanos. Primeiro que metade da bancada, se somado, se eu não me engano, dá 100 mais ou menos deputados, 40 e poucos cada um, metade da bancada já é uma bancada que é expressamente de oposição porque bolsonarista, né? Então metade desses partidos já são de oposição ideológico, não é que eles querem um carguinho, porque a gente acostumou, né, a ver pré-bolsonarismo, o PMDB, os partidos menores, barganharem cargos, eles queriam cargos, próprio PL, eles queriam cargos, então eles não tinham a ideologia definida. Quando isso se muda, né, de figura, principalmente a partir já de 2014, a gente começa a ver que, assim, não adianta dar cargo para os partidos, porque primeiro que a gente sabe que esses partidos, eles não são uma coisa una, né, eles não são unidos em ideologia nenhuma, e aí fica cada um com sua ala, né, cada um com a sua bancada, cada um, enfim, com a sua área de atuação. E segundo que é isso, a gente está falando de personagens abertamente bolsonaristas. Então, essa fatura, eu botei aqui que a fatura da governabilidade chegou cedo e já foi alta, porque os partidos já falaram que não garante, que isso aí é escolha pessoal, isso aí é daquela ala lá, a gente aqui vai continuar votando contra pelo menos metade. E, só para te levantar essa bola, tem uma questão também, o Ministério do Esporte jamais foi um ministério muito importante, a ponto de foi criado como secretaria, depois é extinto, vai para a cidadania, não é um ministério que mova fundos nem monetários, muito menos emocionais, mas agora tem a questão aí das apostas, né? Então também mudou. O olho cresceu a partir disso daí. Comentando ainda que a Luara falou, né? Como o Caio falou que ou o governo mostrou não ter projeto ou abriu mão dele, eu acho que até tem projeto, porque o PT é um partido com bastante acúmulo, né? Isso a gente não pode negar na sua trajetória. Só que, como ficou claro já na montagem do governo, né? Quando parte do butim ali já no mês de dezembro, já houve negociações, né, com a União Brasil, com o próprio MDB, e foram se abrindo mão de alguns ministérios, né? Turismo, por exemplo, desenvolvimento regional, para preservar um certo núcleo, né, do projeto de governo para os partidos de esquerda, os partidos da aliança original, que elegeu o Lula. Então, naquele momento, o esporte, sem essa secretaria, sem esse fundo, né, especial, foi para Ana Moser, uma atleta super respeitada no meio, se não tem militância político-partidária, tem militância de política do esporte, sim, historicamente, onde foi entrevistada aqui no lado B, falando sobre isso, né, de uma perspectiva mais ampla de esporte, do que apenas o esporte competitivo, o esporte de alto rendimento, o esporte para cidadania, etc, etc. E, um pouco mais de 6 meses, teve que ceder o seu espaço para a entrada de um político genérico, que, como eu falei, estava fazendo campanha para o Bolsonaro até menos de um ano atrás, e é parte da oligarquia
política nordestina mais abjeta e tradicional. Tudo isso que já foi colocado, né? Não tem. A Ana não tinha padrinho político, não tem uma articulação do setor esporte. Né? Não é que não exista. Existem atletas progressistas que se articulam, a Luara falou de torcedores, existem articulações, só que são pequenas, né? Em relação ao tamanho da sociedade, não são suficientes para gerar uma pressão política que resista ao avanço de um bloco de 40, 50 deputados. Não precisa ir muito longe. Não tem bancada do esporte, e a bancada que tem do esporte normalmente é vinculada a cartolas, às empresas. Ou a ex-atletas fascistas, não, né? mas, Tipo mas, Luiz que não, Lima mas que não fazem lobby pro esporte Sim. em termos de plano de ação Sim. coletivo, né? Sim. E nesse sentido, o custo político para a demissão da Ana Moser foi menor do que o ganho político da demissão dela, que foi, se não a vinda do PP, a vinda de metade do PP. E sobre isso que você falou, do centrão agora ideológico, né? Aquilo que você sempre fala, o Brasil é mais fufuca do que Ana, né? É mais centrão do que PT, infelizmente. E até o primeiro governo Dilma, a gente se acostumou a esses partidos serem comprados com verbas, cargos, só que com o advento do antipetismo, que resultou no bolsonarismo, né, numa radicalização, eu não diria nem tanto dos políticos, mas uma radicalização da base eleitoral. Sim, claro. Então o cara do PP, que é eleito pelo interior de Santa Catarina, pelo interior do Paraná, Goiás, interior de São Paulo, pelo Centro-Oeste, ou mesmo por bolsões... Capitais do Nordeste. Exatamente, por bolsões bolsonaristas em capitais Rio de do Janeiro. Nordeste, do próprio Rio de Janeiro, ele pode se vender por cargo e verba, mas o eleitorado dele não vai aceitar Não vai mais entender. como era indiferente. Tá Isso fazendo até parte do 2014. governo. Se ele conseguisse a verba pra pracinha, É. se conseguisse montar o centro social, Isso. se conseguisse a verba numa cidade interior, né, uma verba para a prefeitura, para construção do ginásio, via Ministério do Esporte, por exemplo, Isso. o eleitorado pouco se importava. Agora vai ter corrente no WhatsApp cancelando o deputado porque ele Isso. está apoiando o governo do Lula ladrão. Chamando de E melancia. implantando o comunismo no Brasil, etc. Agora tem o outro lado da moeda. Esses caras, embora ideologicamente bolsonaristas, o Fufuca, por exemplo, é do Maranhão. O Silvio Costa é de Pernambuco. Né? Então, o outro lado da moeda é que esses partidos no Nordeste, aonde o Lula teve a votação que a gente sabe que ele teve, né, mais de 70%, eles não podem ficar reféns do conservadorismo dos seus colegas de partido do Centro-Sul. Eles precisam ser governo para fomentarem a sua própria reeleição nas suas bases. Então não é à toa que acho que a totalidade dos ministros, depois que saiu a Daniela do Vaguinho, né, que é do Rio de Janeiro, a totalidade dos ministros vinculados ao Centrão, dos ministros do Lula vinculados ao Centrão, é do Norte e Nordeste. Então tem o Celso Sabino, que entrou no lugar Pará, né? da Daniela do Pará, onde o Lula venceu a eleição, principalmente na região metropolitana de Belém. E onde os barbalhos são aliados. O governador é aliado. Porque o Pará tem dicotomia. O sul do Pará, na fronteira agrícola, é altamente bolsonarista. Sim. Mas na região de Belém, não foi um passeio. Mas na região de Belém venceu e foi o suficiente para Prefeito de vencer, esquerda. pra Todo vencer no estado. E aí tem o Fufuca do Maranhão, Silvio Costa de Pernambuco, Valdez Góes do Amapá, que é o cara que é filiado ao PDT, mas é ministro do União Brasil. E eu não vou lembrar agora de cabeça, mas o próprio MDB, também, tirando a Tebet, que é do Centro-Oeste, mas é uma figura hoje Exceção. maior do que O próprio partido. Não diria que o partido, mas maior do que a representação estadual Sim, dela, né? sim. Ela não é mais uma política do Mato Grosso do Sul. Não, inclusive, sendo talvez não se ministro eleja do Lula mais. nunca mais se elege, Se elege né? no Mato Grosso do Sul. Não sei se nunca mais, mas não no curto prazo. Tem o Jader Filho, né? Que é irmão do Helder, do Pará também. 2 ministros do Pará. E o Renanzinho, o Renan Calheiros Filho, ex-governador de Alagoas. Então, você vê essa balança pendendo para o Nordeste nos partidos do Centrão. Porque os políticos do Centrão, embora estivessem até ontem apoiando o Bolsonaro, para sobreviverem sem o governo Bolsonaro, eles vão precisar apoiar o Lula. Então, esse dividir para governar aí, eu acho que a gente vai ver na hora que puder trocar de partido, né? Vamos ver uma clara clivagem Norte, Nordeste, Centro-Sul nesses partidos. É isso. Vou deixar aqui uma recomendação, servição, tá, galera? Como o Dani falou, a gente fez uma live lá na época do isolamento, da pandemia. A gente fez a Live B do Rio com a Ana Moser e a Fabi Alvim. Foi muito maneiro.
Foi em junho de 2020, tem lá no YouTube, então você joga aí Live B do Rio, Ana Moser e Fabi, vocês vão achar. E também virou, né, a reprodução da live em áudio, virou lá do B do Rio 152, tá? Que vocês acham aí na Central 3 em vários apps e de só áudio. para completar, que esse negócio de abrir mão do projeto, né, e do custo político, infelizmente, ser menor, a gente que gosta de esporte sente muito, né, e tal. Houve a imprensa, que a Luara falou que é a garota de recados do Centrão, houve avanço em vários outros ministérios. Saúde, principalmente. Saúde, poucos meses lá atrás, não se fala mais, né? Mas houve um avanço pesado em cima da Nízia, que também é uma ministra sem filiação partidária. Político. Porém, tem uma articulação forte na área de saúde pública histórica. E a saúde é no campo mais da articulada esquerda, do que o e esporte. sobretudo depois da pandemia, pandemia, né? Ia pegar. Isso é um custo de imagem Sim. político, fora custo de política pública. Um Isso. custo de imagem muito É um pesado. ministério muito mais... Exatamente. E desenvolvimento social, né? Inclusive falando, não, o Wellington Dias não está entregando. O que é entregar? Quais são as métricas para dizer Em 9 meses, que não está desenvolvimento social. entregando? Que o cara só retomou o Bolsa Família, reconstruiu o Bolsa Família. Isso é não estar Que vai entregando. entregar automaticamente. Essas coisas são faladas na imprensa com a maior naturalidade, sem dar uma métrica, né? De vez em quando vem, numa possível reforma ministerial, o Silvio Almeida vai sair porque não está entregando. Fulano vai sair porque não está entregando. Mas o que é entregar? Qual é a meta, né? Enfim. Não está entregando os cargos. Bem, peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte também tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. E tem novidade, a Camisa Crítica colocou sua banquinha para revenda de seus materiais no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. E vale lembrar que tem Camisa Crítica também aqui no Rio, no Armazém do MST, e na Livraria Leonardo da Vinci, ambas no centro do Rio. Torcer para a Camisa Crítica chegar logo em mais cidades. Camisa Crítica, criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. E que tal aprender inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreateidiomas.com. Sigam também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Antes da gente passar para o próximo bloco, vou dar aquele recado emocionado, hein, gente? Ajude a financiar o seu podcast preferido em orelo.cc/Lado B do Rio. Por R$10 ou R$20 por mês via Pix ou cartão de crédito, você nos ajuda a manter os conteúdos atuais e ainda consegue consumir os conteúdos exclusivos. Se você está meio quebrado, pode baixar o app da Orelo e ouvir gratuitamente o Lado B e outros podcasts que você quiser, e ainda vai remunerar a gente, porque a Orelo é o único aplicativo de podcast que remunera os produtores de conteúdo. Então, por favor, testa a Orelo aí, sai. Mas eu gosto... Testa, baixa lá e vê, se cadastra, vai lá. Né? O Lado B também aceita doações avulsas via Pix para ladoBdoRio@yahoo.com. E aí agora o emocionado. Se você ouve podcasts de produtoras, né, de produtores independentes, né, que não são vinculados aos grandes grupos de comunicação, e se você tem aí 10, 20 reais sobrando, ajuda. É muito importante pra gente, principalmente para quem faz jornalismo, tá? Por quê? Porque o jornalismo, ele só é financiado por grandes empresas ou médias empresas, né? É difícil você financiar o jornalismo pegando, né, R$10, R$20, fazendo ali a vaquinha. Só que tem muita gente que simplesmente não consegue negociar com grandes empresas por vários motivos, né? O Lado B do Rio vive esse problema, vocês sabem. A gente aqui recebe reclamação, por exemplo, quando sai um anúncio nos aplicativos, né? Sai um anúncio que é automático de, sei lá, de empresa grande de carro. Pô, vocês estão anunciando a empresa italiana... Gente, a gente não tem muito controle sobre isso, a gente veta alguns, mas a gente não tem muito controle sobre isso. Quando você vai no banco, quando você vai no cinema, por exemplo, você vê um monte de grande empresa, você fica vendo lá o trailer, porque você não vai se recusar a ver. Quando você abre a televisão, é a mesma coisa. No YouTube você até pode pular, mas só depois de 5 segundos. Enfim,
Então é muito complicado para a gente fazer essa captação de recursos, né? Para quem fala de política, por exemplo. Mas mesmo até quem fala de esporte, né? A gente tem visto, e aí eu vi o desabafo do pessoal do meu time de botão, nossos amigos Leandro e Amin e Paulo Júnior, no Twitter esses dias. E eu fico muito triste e muito envergonhado quando eu vejo a qualidade do trabalho deles ter que pedir pro público pagar, né? Pô, dá R$10 aí, dá R$20 aí. Porque a gente tá falando de um mercado que movimenta bilhões e bilhões, que despeja dinheiro em conteúdos altamente duvidosos, mas que são massificados, e que não tem 5 mil, 10 mil, 20 mil reais para ajudar a bancar um podcast como o deles, né? Ajudar a bancar o trabalho de produção deles, de edição, ajudar a bancar a Central 3. E eu fiquei muito tocado hoje, e assim, é muito importante que você, podendo, evidentemente, cada um sabe a falta que faz 10, 20, 30 reais, 40, que for, mas se você ouve podcasts independentes, bota lá R$10 na Central 3, bota lá R$10 no podcast que você gosta, porque é muito difícil para podcasts menores negociar com patrocinadores. E para podcasts ideológicos como o nosso, é mais difícil ainda. A gente tem hoje parcerias, né, boas parcerias, como o Sindipetro Rio, como o Normando Rodrigues, mas ainda precisamos bastante desse financiamento, e tem gente que nem tem essas parcerias, que não consegue andar. Então eu faço esse desabafo aqui, porque eu acho que é muito importante pra gente quebrar isso. Se você paga R$40 na Netflix, R$40 no Spotify, R$40 no HBO Max, brother, pega um desses aí e fala assim, não, vou dar aqui, vou tirar esse aqui, vou ver aqui no Pirata, vou baixar no Pirata, e vou ajudar com 30, com R$40 a Central 3, ou enfim, o seu podcast preferido. Quem diria que no sistema capitalista a maioria das empresas são capitalistas e não patrocinam programas que criticam o capitalismo? Pois é, então a gente não tem como fugir mesmo. Então é muito importante que você faça a sua doação. E aí, se você não quer doar, não consigo doar por mês, porque enfim, vou doar aqui, vou pegar, entrou um dinheiro aqui, vou botar R$50 lá no Pix dele, sei lá. Inclusive já houve empresas capitalistas que quiseram nos patrocinar e a pois gente recusou. Os nossos padrinhos, os nossos apoiadores sabem, né? Já teve gente bancos vermelhos que já falaram aqui, vamos botar. Enfim, aí patrocinou outros podcasts, pegou mal e tal. E agora, então, tá muito difícil, né? Tá muito difícil com G1, com Folha, com UOL. A própria Piauí, que embora tenha uma narrativa contra-hegemônica, é dinheiro de banco, né, gente? Pelo amor de Deus. Fazem ótimos podcasts. Eu gosto muito dos podcasts da Piauí, leio a Piauí. Mas é contra-hegemônico, de fato, né? São os banqueiros de bom gosto estético. Pois mas são banqueiros, né, gente? Por favor, né? Então, assim, tá muito difícil liberal, contra-hegemônico, mas ainda é liberal. Ainda é liberal, porque o dinheiro é liberal, muito dinheiro, né? Então, pra gente é muito necessário. Tá feito esse choro, a gente tá chorando aqui mesmo, né? Pedindo, né? Ajude, se você não quer ajudar o lado B, se o lado B não é o preferido, bota lá no teu preferido que tá precisando. Vai bem, a gente fica feliz também, tá? Cezão, depois desse pedido de dinheiro aí, de sacolinha, você pode girar a roleta que a gente vai pro nosso segundo bloco. Bem, essa semana, né, na verdade já desde semana passada, se eu não me engano, já alguns nos últimos dias, tem aí, contei até ontem, eram 47 pessoas que morreram em decorrência das fortes chuvas que atingiram e ainda atinge, hoje mesmo parece que voltou a chover, o Rio Grande do Sul. E aí o governo federal anunciou liberação de recursos do BNDES, né, Fundo de Garantia, totalizando aí mais de 1,6 bilhão. Acontece, né, que o Lula estava indo, né, para a Índia, onde aconteceu a reunião do G20, né, e inclusive o Lula vai ser presidente do G20, né, o Brasil vai ocupar a presidência rotativa do G20. E aí quem compareceu aos locais atingidos lá no Rio Grande foi o vice-presidente Geraldo Alckmin. E aí, em exercício, presidente em exercício, né, porque o Lula estava fora. E isso rendeu algumas críticas, né, a essa viagem e tudo mais, e as comparações bizarras, aquele doisladismo gostosinho que alguns fazem com Jair Bolsonaro, né? Jair Bolsonaro, na época das chuvas na Bahia, foi lá andar de jet ski e tal. E aí também sobrou para a primeira-dama Janja, que foi alvo de ataques da direita, evidentemente, e de certos setores da esquerda também,
por ter publicado na rede social que estava viajando e com tempo para tuitar ali meio em tom de brincadeira. Bem, eu tenho uma opinião para dar, mas antes de eu dar a minha opinião, eu vou pedir à bancada aí como é que vocês analisam essas críticas, tanto à viagem do Lula, né, que é um viés, quanto ao tweet da Janja, que é outro viés. Luara, me diz aí o que você me diz. Eu queria comentar o que eu já falei até recentemente no Twitter com relação à Janja, assim, isso eu percebo, inclusive, do que você citou, né, da esquerda. Eu acho que pelo menos metade das críticas à Janja tem muita misoginia. É muito um problema com ela ser uma mulher que fala. Eu acho que a crítica que eu vejo mais gente usar, pelo menos na esquerda, assim, porque do lado de lá o trem é ladeira abaixo, mas que ela gosta de aparecer. E esse gosto de aparecer me parece muito opinião de gente que está acostumada, ou então que gostaria de que todas fossem belas, recatadas e do lar, sabe? Primeiro, assim, eu acho que a figura de primeira-dama não tinha nem que existir, mas ela existe, né? E mesmo que a Janja não faça o papel aí de uma primeira-dama tradicional, como as pessoas, né, estão acostumadas, ou poderiam dizer que gostam de ver, que preferem, enfim, e ficavam lá dizendo, elogiando Marcela Temer, Michele Bolsonaro, cumprindo esse papel, eu acho que mesmo isso, assim, eu acho que tem muito mais a ver com o fato dela ser uma pessoa que tem algo a dizer. A Janja é uma pessoa com opinião, com presença, as pessoas podem até discordar da opinião dela, mas ela existe como pessoa, saca? Então, eu acho que há um incômodo, porque isso não é o normal, isso não é o tradicional. E esse incômodo me incomoda muito mais quando ele vem da esquerda, assim, porque eu acho que uma pessoa que usa o seu papel para poder fazer o que faz, eu acho que ela tem tido posições mais até produtivas, propositivas do que o contrário. Isso não vejo com grande problema. Eu acho sim que tem um traço muito grande de misoginia. Tenho minhas críticas também, tá? Mas é muito mais ao primeiro-danismo, a posição, né, que ocupa, e não a própria Janja. Eu acho que ela faz até uma coisa mais positiva desse papel do que o que nós vimos aí nos últimos anos. Mas as pessoas gostam até de citar, né, a Dona Marisa ou até a Ruth Cardoso para poder falar, não, que é bom quando era assim e tal. Pois bem, os tempos mudaram e eu acho que é positivo que a gente, inclusive, repense o primeiro-danismo, assim, e nesse sentido eu acho que a gente já caminha bem. Com relação às críticas, né, ao Lula, essa coisa toda, né, a tragédia, né, no Rio Grande do Sul e tal, é aquilo que a gente vem comentando no lado B, né, o pessoal. Agora a gente tem um presidente, né? Agora a gente pode preocupar com problemas de governantes de verdade. A gente não tá tendo que ver uma coisa bizarra. Então, assim, não vou chover no molhado para poder dizer, desculpa, até não era, a intenção não era trocadilho. Ficou até infeliz isso aí. Mas, assim, não vou bater de novo nessa tecla para poder dizer que o Bolsonaro estava lá andando de jet ski durante a tragédia quando aconteceram as chuvas lá na Bahia. Acho que não é comparar ali. E tenho visto muita gente retomando essa comparação, que eu não sei se é positiva, se fica exaustiva, mas eu fico um pouco aliviada, saca? Que agora os problemas são de pensar se o Lula vai ou não lá. Por quê? Porque ele tem a presidência do G20 para poder assumir, sabe? É um negócio que completamente... É falsa simetria, né? Quando as pessoas tentam colocar aquilo ali. Se ele tinha que ir, não tinha que ir. Mas você vai pra lá, não vai fazer nada, vai só sobrevoar. Ele vai ser criticado de qualquer forma. Então, pelo menos cumpra com o que o governante deve fazer. Alckmin tá lá, as verbas estão sendo liberadas. Eu acho que também precisamos apontar a responsabilidade do governador Eduardo Leite. Aquele vídeo bizarro dele mesmo, cara lá pedindo pix pro Estado. Eu falei, o que está acontecendo aqui? Daqui a pouco ele faz uma live NPC, né, que virou a moda aí entre o pessoal. Que merda foi aquela, saca? Papo de liberal, assim, completamente distorcido do que é política pública, um negócio que... eu acho que também é isso, sabe? Eu acho que esse é o momento, se é pra gente fazer as comparações, que não seja pra comparar com aquela merda que é o Bolsonaro. Eu não gosto de usar palavras assim, mas vou me exaltar um pouco. Mas também para elevar o debate, para dizer, olha, isso aqui não é condizente com o governante, esse trabalho que está sendo feito, o que a gente quer que seja feito assim, né? O que a gente espera de uma liderança pública, de
um presidente eleito, de um governador eleito, enfim, acho que para elevar mesmo o debate. E eu acho que até isso tem sido feito em certa medida, mas são tantas coisinhas assim agora que a gente tem que eu acho que as pessoas, Twitter, alguns formadores de opinião e principalmente a imprensa corporativista, né, faz, que acabam tirando o foco do real problema, né? E aí a gente vive falando sobre questão climática aqui e tal, e que não é discutida, nunca é discutida a fundo, né, como precisa, das mudanças que precisam ser feitas, né, de projeto de cidade, de projeto de sociedade e tal, de meio ambiente, e ficam nessa picuinha. E eu acho que isso é que realmente não ajuda a aprofundar e acaba rebaixando o debate que devia ser um momento, assim, de dividir mesmo, né, de pensar qual que é a real situação, qual que é o real problema disso aqui, o que tem causado, como é que a gente faz para poder acabar com isso, porque virou recorrente, né, infelizmente nós estamos falando aí da vida das pessoas, e quando a gente trata disso, nós não estamos falando só aconteceu ali uma vez, as pessoas não estão conseguindo voltar para casa, sabe, a vida foi interrompida em alguns momentos, e aí inclusive literalmente com mortes, de fato uma tragédia que não pode ficar só no plano da picuinha política. E Daniel, acho que tem uma coisa aqui também nesse assunto das críticas, né? Tem uma certa forçação de barra pelo dois ladismos, né? E a gente vê, inclusive, setores da esquerda. É óbvio que a gente, o lado B se sente muito à vontade, e inclusive fizemos algumas críticas já ao governo Lula aqui. Eu vejo uma certa necessidade de certos setores da esquerda mostrarem que não são governistas a todo custo, né? Que tipo assim, o Lula só... Né? Eu conheço algumas pessoas que representam boa parte de alguns setores. Até porque precisam se justificar para suas bases também. Exato. Então, assim, a gente sabe que tem uma boa parcela das pessoas que votaram no Lula por ser contra o Bolsonaro, né? Tanto do lado dos liberais, mas a gente sabe que tem gente da esquerda também, que assim, né? Que não considera o Lula o avanço, por exemplo, que a gente considera, né? Que muitos dos nossos ouvintes, alguns dos nossos ouvintes ficam... Talvez uma parcela significativa dos nossos ouvintes. Parcela significativa, pelo menos dos mais antigos, principalmente, né? Os mais presentes. A galera não vê o Lula como a gente acha que como eu acho que, inclusive, a realidade se impõe às vezes. E aí corre para criticá-lo, né? É claro que, assim, é possível que em outra circunstância, não vou dizer se em outro lugar, ou um número de mortos, né, importa, ou se o incidente importa, mas em outras circunstâncias era possível que o presidente, fosse o Lula ou não, mas um presidente humano, cancelasse uma viagem ao G20 para tomar conta do seu país. É possível, a gente já viveu algumas coisas assim, a gente viu fóruns eu lembro, se eu não me engano, o fórum de Davos também de 2020, 2021, que teve problema que o Macron não foi porque o bicho estava pegando. É possível. E aí eu acho que é uma leitura que é justa. Qual seria o nível de tragédia humana, se é que a gente consegue medir, se uma pessoa, 40 pessoas ou 400 pessoas importa, se uma chuva ou um furacão importa, se uma turbulência civil, né, de manifestante importa mais ou importa menos. Então eu acho que há uma crítica a ser feita e eu não estranharia e acharia ok ele falar assim, gente, não estou indo porque eu vou cuidar aqui, avisa lá, eu assumo depois online, caralho, 4. Acharia ok. Só que a gente sabe também que o Lula cumpre uma agenda internacional. A gente avisou aqui que seria assim. Essa é uma leitura que eu me orgulho muito, que o lado B fez, acho que antes de muita gente, que o Lula seria uma espécie de embaixador do Brasil para recuperar a imagem do Brasil no exterior. E é o que tem se mostrado. Ele tem viajado muito. Acho que mais do que isso, inclusive. No primeiro momento, sim. No segundo momento, tem um claro reposicionamento do Brasil dentro de uma tentativa de construção de uma ordem internacional, inclusive econômica, nova, não, sobretudo econômica, pois é, política econômica, né? De uma ordem, se não contra os Estados Unidos e o chamado Ocidente, né? De contrabalanceamento, isso, de freios e contrapesos. Inclusive na questão ambiental. Sim. Porque aí quando o Lula vai ao G20, por exemplo, talvez eu não tenha fechado isso aqui, não concordo com o que eu vou falar agora, 100%. Mas talvez ele falasse assim, não vou. Mas ao mesmo tempo, quando ele vai,
ele mostra as questões climáticas no país dele, que é um país que pode e deveria ser, né, um líder, né, na questão ambiental. E ele fala, ó, bicho tá pegando, vocês precisam me ajudar? Olha lá meu país como é que tá. Deixei um estado inteiro debaixo d'água e vocês precisam me ajudar. Vocês têm culpa nisso também. Então também tem essa questão, né? É claro, e aí a gente volta, a Luara falou isso até no primeiro bloco, é claro que a mídia liberal, ela vai bater nessa coisa, porque ela sempre bateu. Eu lembro que até o Fernando Henrique batiu, não tô fazendo dois ladismos, mas a gente sabe qual é a diferença. Henrique Cardoso. O Viajando Henrique Cardoso. Depois veio olha o Lula indo, olha o Lula vindo. O caráter internacional do Brasil, por ser um país com muitos problemas internos, é muito complicado você... Eu entendo. E agora vai começar o Aerolula 2. Aerolula 2, vai trocar o avião. Há 20 anos. Já. É muito complicado com um país que o transporte público demora 1h30 para passar, como o nosso amigo Gabriel que tá na Supervia, e o cara fala, pô, o Lula foi lá, né? Não é simples de entender essa equação, né? Então acho que a gente precisa também fazer a crítica. Então eu entendo se a crítica foi, pô, ele não poderia ter cancelado? Eu acho que poderia. Eu não sei se a reunião do G20 é tão importante quanto cuidar do seu país. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que o simbolismo dele lá no G20, inclusive com a questão ambiental, também importa, e que o país tem, como teve com o presidente em exercício, mecanismos de, sem o Lula presencialmente, você conseguir dar o suporte para o Estado atingido, né? O Pacto Federativo suporta isso também, né? Então tem essa coisa também, só que eu acho que o pessoal sobe muito tom às vezes, né? Você diz o pessoal... O pessoal da esquerda. Porque assim, gente, a direita, sinceramente, a direita é a direita. Sabe? Eu não espero nada de Tucano, não espero nada de... Um beijo pra minha amiga Ava, mas é a única tucana que eu conheço que, enfim, né? Eu não espero nada de Tucano, não espero nada de liberal. Não espero. Esses aí estão à espreita, votaram no Bolsonaro em 2018, votaram no Lula porque viram que a merda... E se vão votar em qualquer um que não seja o Lula ou que seja alguém da esquerda em 2026. Eu falo da nossa galera mesmo, né? Dessa coisa da... A gente ainda tá muito frágil, né? O PT ainda é um partido muito frágil, embora seja muito forte eleitoralmente, ainda é muito suscetível a pancadas. O governo Lula ainda é muito suscetível a pancadas. E parece ter uma galera que fica assim, cara, cabe a crítica. Eu acho que cabe a crítica, como a gente fez em várias coisas. Inclusive hoje aqui são duas críticas que a gente tá fazendo, 2 temas que a gente critica. Mas acho que dá pra... A gente vai devagar, né, gente? Vamos entender o contexto, né? Sobre o G20, né? Eu acho que se fosse uma reunião, entre aspas, ordinária, poderia ter cancelado a viagem sem maiores problemas. Acho que a questão é que nesse momento da articulação internacional do Lula, seria muito ruim faltar a reunião do G20. Primeiro, porque o Brasil está assumindo a presidência do grupo. O grupo estava esvaziado. A gente falou isso aqui na época da reunião do G7, que o G7 é o clubinho dos ricos, e com o crescente estranhamento, para não usar outra palavra, né, entre Estados Unidos e China, e com o isolamento da Rússia pelo Ocidente, né, o G20 estava meio abandonado, porque aí o G20 tem Rússia e China. E o Lula acabou de voltar da África do Sul, né, da reunião dos BRICS, que decidiu pela expansão dos BRICS. Então, os BRICS, mais do que nunca, uma reunião do Sul Global, dos principais países do Sul Global, né? Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, agora com mais 6 países, ampliando, sobretudo, a influência chinesa, né? Ficando cada vez mais clara a liderança chinesa no lado dos BRICS. E o G20 seria um meio termo disso, né? Porque tem os europeus, tem os Estados Unidos mesmo, sendo um pouco esvaziado, mas também tem a China, tem a Índia, tem a Rússia, e agora com o Brasil na liderança. Então acho que era uma reunião muito complicada num momento muito delicado da própria política internacional, que o Lula no início a gente falava, colocar o Brasil no mapa, e é uma coisa de baixo custo político, né? Porque quem é contra colocar o Brasil no mapa? Só que no momento que ele se opõe à narrativa predominante liderada pelos Estados Unidos e OTAN, em casos como a guerra da Rússia, em casos como a expansão dos BRICS, né? A própria imprensa aqui sobe o tom,
Ele recebe críticas no Ocidente, então ele está num momento delicado desse equilíbrio, porque ele não pode ir para influência. A gente está no quintal dos Estados Unidos, né? A gente está na América. Então qualquer governo que se pretenda ser minimamente estável, a gente sabe, na América Latina, não pode dar uma banana completa para os Estados Unidos. Ele precisa se equilibrar. E o Lula nunca fez isso também. Exatamente. Nem vai fazer agora. Nem vai fazer agora. E Inclusive foi um apoio fundamental dos Estados Unidos para se eleger. A gente já falou isso aqui. Não para se eleger, mas para consolidar a eleição. E para assumir. Pelo menos. Para assumir. E para prender o Bolsonaro vai ter também. Sim. E segunda visita internacional dele foi aos Estados Unidos, né? E fez um encontro bilateral com o Biden durante a reunião do G20. Ainda tem esse agravante. Muitos encontros bilaterais. E um com o Biden. Mas nesse momento desse delicado equilíbrio da política internacional que o Lula está construindo nesse terceiro mandato, era uma reunião que eu acho que não teria como faltar. E, enfim, nossos amigos do Xadrez Verbal vão explicar isso melhor amanhã, o que não é a nossa especialidade. Baixa Xadrez Verbal junto. Mas, sobre o Rio Grande do Sul, e aí eu quero falar, o governo federal aparentemente tomou as medidas emergenciais necessárias, né? Vice-presidente em exercício foi lá, tem a questão simbólica, óbvio, o vice não é o Lula, ainda bem, inclusive. O Lula é uma figura muito maior do que o Alckmin, ele foi lá representando. As medidas de políticas públicas foram tomadas, verbas foram liberadas, linhas de crédito, auxílio federal, auxílio das Forças Armadas, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, etc. E, tirando o André Trigueiro, né, naquela live que ele fez com o governador Eduardo Leite, é muito bom, né, ser liberal no Brasil, porque você não é cobrado. Protegidíssimo, né? Então, tanto que ele se descontrolou quando foi esperava. ele não esperava. Trigueiro na Globo News, ser questionado daquela forma direta como ele foi. E o Trigueiro chegou a sofrer críticas aí na internet que ele foi descortês, né, com o governador. Não era momento pra isso. Ele é brabo mesmo. É momento pra união, é momento pra apoio. Ele é liberalzão, mas falou o ambiente, ele vai pra cima. Assim, a gente vê, e isso fica claro, vou dar outros exemplos aqui, que a tragédia natural, o evento natural da chuva excessiva é inevitável, né? Pode ser chamado de inevitável, sobretudo em tempos de aquecimento global. Medidas mitigadoras vão atuar no médio e longo prazo. A gente deveria ter começado já 50 anos atrás, mas vão demorar e tal. Porém, políticas públicas de convivência com eventos naturais extremos Isso acontece. mitigam e muito as perdas. E vários lugares do mundo atuam assim. Exatamente. Então a pessoa pode ter que evacuar um lugar e pode perder a casa, e isso é terrível, você perde a sua casa, você perde a sua história, isso é irrecuperável, mas ela pode ter um abrigo organizado para ficar e um acesso facilitado a uma nova casa. A política pública vai facilitar a transição dela depois de uma perda material e simbólica significativa. A política pública pode ser a diferença entre a vida e a morte. É a pessoa num sistema integrado consegue sair de casa, de avaliação climática que preveja com algumas horas de antecedência que vai ter uma enxurrada que vai levar a casa, sai da sua casa, tem um sistema organizado. 1 hora significa a diferença entre a vida e a morte. E isso baixa muito, isso mantém as pessoas vivas, o máximo de pessoas vivas possível, e viabiliza a continuidade da vida da pessoa de forma minimamente organizada. Isso é Estado, isso é política pública. E o governo estadual, as políticas de defesa civil são basicamente de Estado e município no Brasil. E quando você vai para o interior, fora das capitais, cidades com muito poucos recursos, é o Estado que tem que estar presente. E o governo do Estado tem que ser cobrado disso. E temos aí notícia de que não só não seguiu alertas, como esvaziou as políticas, cortou verba, desmontou equipes nos órgãos de Estado que tinham essa responsabilidade. O aquecimento é global, isso provoca desequilíbrios em todo o mundo, né? A gente está ouvindo falar das chuvas no Marrocos e na Líbia. E até comentava em alguns grupos hoje, comentei no próprio nosso grupo ontem, eu acho, a Líbia é um país que, enquanto país, ele não existe mais, né? Depois da desestabilização que foi feita pelo Ocidente, a Líbia chegou a ser um país com o maior IDH da África. 2011 teve uma primavera que resultou numa chuva de verão dessas, de enxurrada. O país foi literalmente destruído. Hoje não existe um governo líbio unificado no território e tal.
E tem notícia de uma cidade que tem 20 mil habitantes com 10 mil desaparecidos. Né? Vai ter metade da população. Não se tem notícia de metade da população, você pode ter uma taxa de mortos altíssima na cidade. O que aconteceu com essa cidade? Uma cidade litorânea. Ela foi varrida por uma enxurrada, por causa de uma represa que estourou. E por que essa represa estourou? Porque ela está há 12 anos sem manutenção. Porque o Estado líbio foi completamente desarticulado. Então, é só um exemplo extremo da importância da política pública, de você ter uma gestão dos recursos naturais e de convivência, né, com possíveis eventos naturais extremos. Isso é a diferença entre a vida e a morte e é a diferença da viabilidade da vida de quem não perdeu a vida. Pois é. E quanto a Janja, eu vou ficar com a opinião da Luara, assim. Eu subscrevo também. Eu acho que a gente não tem um modelo de primeira-dama, né? É isso. É um cargo que eu acho que não deveria existir. E qual é o modelo da primeira-dama? Não é cargo, né? Inclusive, é só uma convenção. Uma convenção. Qual é o modelo da primeira-dama? É a que cuida de movimentos para proteger as criancinhas, como era a Michelle, do lar, ou é o modelo da política, da mulher que encampa o feminismo, como a Janja? Eu não sei qual é o modelo de verdade, assim. É óbvio que é muito mais legal ideologicamente ter uma mulher como a Janja, mas eu não sei até que ponto também isso politicamente ajuda, né? Twitter, né? Comentar as coisas, interagir com eu perfil de fofoca. acho que é uma coisa inevitável, viu, Caio? Assim, por exemplo, o pessoal fala, a gente também disse aqui, né? Não tinha que existir a primeira-dama, o primeiro-damismo, né? Mas ela é a esposa, a companheira do Lula, saca? Então, assim, as pessoas sempre vão ter curiosidade, ela sempre vai ser observada, e aí dentro do que ela faz, como essa companheira do Lula, se quiserem chamar de a primeira-dama, então, ela que faça de uma forma progressista, que tenha posição, que marque posição em coisas, desde as coisas mais simples, assim, até essa coisa mesmo dela ter um estilo mais despojado, dela falar que ia para a reunião da equipe de transição de tênis, umas coisas que, assim, que para a grande imprensa que fica especulando, o que a gente já está usando, o vestido dela custa quanto, qual cor que ela vai usar na posse, no 7 de setembro, não sei o que lá, isso vira mesmo, saca? Isso vira notícia. E ela torna isso política, saca? De uma forma progressista, marcando posição, né? Colocando, enfim, os pontos dela como uma mulher, né, companheira de uma figura como Lula, e socióloga, que tem uma trajetória antes do Lula também, saca? Ela sempre faz questão de dizer isso, assim, ela é uma pessoa, né? Apesar de tratada como primeira-dama, ela é uma pessoa. Então, eu acho que é meio inevitável, e dentro do inevitável, eu acredito que ela faz bem ainda, sabe? Só pra poder reafirmar o que eu já disse, desculpa até te cortar, mas é porque eu queria trazer essa coisa da inevitabilidade. É mais ou menos por aí. Eu acho que a gente ainda vai falar muito da Janja, né? E aí, eu acho que a Janja, eu comentei isso já na eleição, eu reforço aqui, né? Eu acho que tem uma questão política mesmo de alçar a Janja como uma figura central política do governo e do próprio PT. Isso cobra um preço, né? É isso, é meio que inevitável, né? Se você alça uma figura política de tamanha expressão, tamanho carisma, inclusive, né? Como a Janja, ela vai sofrer também certos ataques e aí também vai saber como lidar. Eu acho que nesse caso específico, inclusive, a gente viu lá no Twitter, né? Achei bem exagerado mesmo, porque ela já tinha se solidarizado, enfim. E aí, só pra gente completar e finalizar aqui também a pauta, nesse mesmo caso, a gente se pauta muito pelo Twitter, né? A gente já falou aqui, né, que 10% da população tem Twitter, não é a rede social mais popular e tal, mas que acaba pautando muito o debate, porque grandes empresas, grandes políticos estão ali e tal, grandes artistas e tal. A imprensa reverbera. A imprensa hoje, reverbera, né? É fonte primária de notícias do Twitter, né? Para quem não tem Twitter, Os não principais jornalistas estão no Twitter. E dão uma notícia primeiro no Twitter. Isso há muito tempo. Fala para ligar a Daniela Lima lá, que fala, liga no 1540. O Twitter, a diferença do Twitter, é por isso que a gente pauta muito o programa em cima do Twitter, é porque a existência do Twitter, já pelo menos nos últimos 10 anos, né, logo depois que ele foi criado, ele foi muito pautado por ser fonte primária, né, o repórter
que antes dele entrar ao vivo, ele dá no Twitter, né? Então, a opinião, a informação vem primeiro no Twitter. Então, por isso a gente se pauta muito. E aí, certa esquerda também andou falando umas barbaridades que eu não vou reproduzir aqui, sobre o fato de Eduardo Leite, né, governador, e as chuvas terem atingido o Rio Grande do Sul, né? Porque, Rio Grande do Sul é reaça, fascista, Sul é fascista. Enfim, acabei reproduzindo. Lamento bastante esse tipo de pensamento, porque falta consciência de classe, inclusive, né? Porque quem se fode na enchente são sempre os mais pobres. E faltou olhar o mapa eleitoral também do Rio Grande do Sul. Pois é. Eu vi isso aí, eu achei realmente impressionante que alguém que se diga de esquerda... Não se justifica em nenhum lugar. Claro. Mas o Rio Grande do Sul, inclusive, foi um estado bastante dividido. Pois é, e que com histórico progressista. Alguém falar isso, né, gente, assim... Alguém que se considere progressista, se considere de esquerda, minimamente humano, falar algo do tipo, né, tentar desmerecer... E o Rio Grande do Sul ainda tem um diferencial em relação aos outros 2 estados do Sul, que tem uma população negra grande, uma significativa. Uma cultura negra significativa. E aí a gente viu muita besteira também, mas enfim... Isso se reflete nos próprios quadros políticos de esquerda do Rio Grande do Sul. Pois é. E nesse caso, reverberou mesmo mais no Twitter ali, não foi uma coisa também sistemática, mas a gente deixa aqui a nossa solidariedade, né, cara? Porque ver o trabalhador, os relatos são muito tristes, né? É horrível mesmo. E aí... vou indicar aqui, fazer mais um servição, indicar sempre que eu falo de clima aqui, eu indico lá do B do Rio, 124, Capitalismo versus Ecologia, com o Eduardo Sabarreto, nosso apoiador, nosso amigo, professor, e a Live B do Rio, o Capitalismo contra o Clima, também com o Eduardo Sabarreto. É isso, gente, a gente já está vivendo o pós-apocalipse, o apocalipse climático. Antes de fazer, dar o tchau aqui para minha bancada, meus companheiros e minha companheira de bancada, vou dar aqui um convite, na verdade, né? É o Seminário de Lutas contra o Neoliberalismo, dia 23 de setembro na UERJ, tá, galera? Começa às 9 da manhã, tem uma programaçãozinha que vai até a noite, e esse seminário costuma ser unificado, inclusive com pautas internacionais, nacionais, e dessa vez acho que parece que vai ser mais local, e o tema aqui no Rio vai ser Crise Orgânica do Capital, Geopolítica e o Estado do Rio de Janeiro, né? Tem o apoio de várias organizações. A gente foi chamado, inclusive, para poder estar lá, acompanhar as mesas, né? Eu vou tentar, vou ver se os meninos vão também, enfim, vou tentar ir. Mas, de toda forma, os nossos ouvintes e as nossas ouvintes do Rio estão convidados, tá? O UERJ, dia 23 de setembro, é o Auditório 71, o Seminário de Lutas contra o Neoliberalismo. E eu vou dar aqui também um lembrete, já anota aí a galera aí do Engenhão, por parte aí do Engenho de Dentro, Mer, Encantado. No dia 12 de outubro, ou seja, daqui a um mês, no Dia das Crianças, né? A partir das 9 horas... O pessoal da Play Acessórios, do meu camarada Vini, e do CT32 vão fazer um futebol beneficente lá. Vai ter presença de influenciadores, pagodeiros, na Rua das Oficinas 32, do lado do Engenhão. A entrada com 2 quilos de alimento não perecível, vai ter sorteio de brindes. Então, a galera que gosta aí de ver um futebol de artista, poder ajudar, né, os orfanatos, as organizações que ajudam as crianças, dia 12 de outubro, a partir das 9 horas, na Rua das Oficinas, 32, do lado do Engenhão, tá, galera? Daniel, boa noite. Boa noite. Vamos enfrentar a chuva aqui também, né? Que nos atrasou hoje na saída. E até semana que vem. É isso. Luara, obrigado por ter ficado conosco aí nesse fuso. Boa noite, até semana que vem. Boa noite, Caio. Boa noite, Daniel. Eu que agradeço. Na verdade, eu quero até me desculpar aqui, porque eu acho que em alguns momentos eu tentei falar um pouquinho mais rápido. O pessoal deve ter percebido que a minha voz está um pouco diferente. Eu tô com uma gripezinha desde que eu cheguei aqui, essa semana, aqui em Zurique. E aí eu tentei falar um pouquinho mais rápido, porque começa a falar aqui e a garganta coça e tô tossindo um pouco. E aí fica meio ruim, então desculpa as eventuais tosses e a correria, assim, não sei se a fala ficou prejudicada, as ideias também um pouquinho. Não desistam de mim, estou aqui tentando manter nossa conexão e falar com vocês é sempre muito bom. Espero que o pessoal também tenha gostado da nossa roleta hoje e até semana que vem.
Come um chocolate, Lara. E traz pra gente também, pra Rapaz, quando você vier no Rio, por É a favor. única coisa que dá pra comer nesse lugar, viu? Porque puta que pariu. que Nem o lugar queijinho, caro. o queijinho é caro, né? Você traz e despacha de Não, Vila queijo Velha, que é come mais em Minas, barato pô. que despachar daí. Queijo é como em Minas, muito melhor. Que isso, hein? Isso é verdade. Até pedir desculpa também aos nossos ouvintes. Aí o Cezão, nosso editor, vai ter algum trabalho, porque a gente também tá com estabilidade na internet, né? Choveu muito agora no final da tarde, no começo da noite no Rio. E ventou bastante também. Enfim, já tem relatos de lugares que faltando luz e As tal. águas de setembro abrindo o verão. Pois é, tá uma doideira. E aí, enfim, pode ter uns probleminhas aí também, mas acho que o Cezão vai conseguir salvar. Então a gente vai ficando por aqui. Semana que vem, o Lado B do Rio está de volta com a Live B do Rio, hein, galera? Ao vivo, quinta-feira, dia 21, 7h30. A gente vai falar sobre o Supremo Tribunal Federal. Forte amplexo e até lá. Este podcast foi editado por Fernando Cesarotti.